Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer à FEPESV, ao ITO e todo o time de organização do evento por oportunizar essa experiência de juntar duas empresas, uma que trabalha oferecendo soluções para a área de atendimento e uma empresa que está sempre pesquisando melhorias contínuas para melhorar a percepção de atendimento ao seu cliente. Então, falando um pouquinho da Diga, a gente está com o stand ali à frente. Nós trabalhamos com um ecossistema para fortalecer o relacionamento por meio da conexão, a comunicação através de painéis de comunicação e da experiência do atendimento, com sistemas de jornada de atendimento presencial e por canais digitais de atendimento humanizado. Para ter um pouco a ideia dos números da empresa, de volume e escalabilidade, hoje estamos presentes em 950 pontos, atendemos 18 segmentos de mercado, eu cuido da vertical da área pública, presente em 17 estados e mais de 1.450 licenças implantadas. Para compor esse painel comigo está o Vinícius Ferreira, da Casan, o qual a gente trouxe alguns números da sua atuação. Então, está presente em 194 municípios, sendo um no Paraná, né, Porto União. Barracão, isso. 200 mil atendimentos por mês, atendendo quase que 20% da população catarinense. Então, o tamanho de desafio do meu parceiro aqui é muito grande. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Um prazer dividir o palco com o Marcos aqui e falar um pouco sobre estratégia de atendimento e sobre eficiência em escala. Eu sempre começo as minhas falas dizendo que aqui a gente trata do sentimento, né? O saneamento que o consumidor sente de fato. Aqui a gente não está falando só de tecnologia, mas de como atender bem o nosso consumidor. E eu sempre encerro as minhas falas com uma interrogação, que é: o encantamento, ele é possível no saneamento? E eu entendo que se a gente tiver um sentimento bom lá no início do atendimento, com certeza a gente promove o encantamento ao longo desse processo, né? Então, esse desafio que a Casan tem de escalar eficiência, experiência, quantidade, qualidade, custo e ainda manter a satisfação do cliente é um grande desafio. E cada vez mais, né, Vinícius, o consumidor ele está impaciente, ele quer resolver as coisas de uma forma rápida e mais fluida, né? Sim. Então, quando que a Casan percebeu esse movimento e começou a atuar nessas melhorias na sua área? Então, são algumas estratégias que foram adotadas. Em primeiro momento é pensar quando que o atendimento começa. Ele começa quando esse consumidor ele chega na loja de atendimento ou ele começa quando ele tem a percepção que ele precisa de fato do atendimento? Nós entendemos que esse atendimento ele começa no sentimento que ele teve quando ele percebeu a necessidade de nos procurar. Quando ele recebeu uma fatura alta, quando ele percebeu, né, que a conta dele estava um pouco indevida, que ele julga indevida. Então nós percebemos que diminuir esse tempo de atendimento, tempo médio de espera, para que ele não tenha a percepção que ir no atendimento da Casan seja um problema, né, seja uma dificuldade no dia a dia dele na rotina, nós conseguimos fazer uma contratação de um atendimento terceirizado, onde nós diminuímos o tempo médio de espera de 55 minutos para aproximadamente 8. O que isso significa? Nosso tempo de espera no atendimento ao público nas grandes cidades, ele diminuiu em 85%, praticamente, né? Então, quando ele pensa em procurar o atendimento da Casan, ele pensa, né, que ele vai ser bem atendido, em primeiro lugar, que é a nossa premissa como atendimento ao público, mas que ele também vai ser atendido rápido, né? Por mais que ele esteja insatisfeito com alguma parte do nosso atendimento, ele sabe que o tempo de permanência dele na loja vai ser menor do que antigamente era, né? Então, esse é o primeiro pilar dessa mudança de trazer o que o consumidor sente quando ele pensa em procurar a Casan. Perfeito. Aí aqui, trazendo a parte dos pilares, primeiro a operação começou a fluir, porque nós tivemos de fato uma redução no tempo médio de espera. Em segundo momento, nós pensamos na parte estrutural, ou seja, pensar o ambiente como um ambiente acolhedor, um ambiente desenvolvido de fato para o atendimento ao público. Nós fizemos uma remodelação em todo o atendimento da Casan em Florianópolis, que hoje é o nosso atendimento modelo para ser replicado para o restante do estado. E o último pilar
que é a estratégia de atendimento, a metodologia de atendimento. E aí aqui nós pensamos da seguinte forma: entender que os nossos processos eles eram mapeados principalmente para a Kazan conseguir atender aquela demanda e não para o consumidor ter acesso àquele serviço. Então mudar essa diretriz de pensar no mercado, ou seja, como o mercado consegue ter acesso facilitado aos nossos serviços, é o último pilar dessa construção, do que o consumidor sente de fato no saneamento. E aí nós podemos trazer os dois lados da história. Primeiro, a eficiência sem a experiência e a experiência sem a eficiência. Um não vive sem o outro. Unir os dois aqui é que traz uma jornada perene desse consumidor para que ele possa procurar mais vezes a companhia e de uma forma satisfatória. Enquanto a eficiência sem a experiência gera um desgaste, gera um problema com o consumidor, um atrito, a experiência sem a eficiência gera uma frustração. Ele esperou aquele atendimento bom e ele acabou se frustrando na experiência dele. Falando um pouquinho sobre as dores, porque a Kazan trabalha com um item essencial e muito sensível, que é a água. Então, quando dá um problema no fornecimento, ou então um problema de fatura, como que ele chega, que sempre demanda urgente, E como vocês trabalham essa questão de como acolher, entender e dar uma resposta rápida nesse sentido? Quais são as principais dores que o cliente da Kazan geralmente traz quando ele vai buscar o atendimento? A primeira mudança da terminologia já é importante, Nós não tratamos mais como usuário nem como clientes, tratamos como consumidor. Nós sabemos que nossos consumidores eles não escolhem a Kazan. Quem escolhe a Kazan são os municípios. Então, obviamente, como é um ambiente monopolizado que nós trabalhamos, nós entendemos que as dificuldades que hoje existem no mercado como um todo precisam ser sanadas no melhor atendimento possível. Essa é a primeira premissa. A principal demanda que os consumidores nos procuram realmente é fatura alta ou mudança de titularidade. Essa é a principal demanda que surge dos nossos atendimentos, mas também tem ligação nova e outros serviços dessa magnitude. Então você acaba tendo dois clientes essenciais, o município que fez a concessão e o cidadão que é atendido pela Kazan. Temos os nossos clientes, que são os municípios, de fato, onde nós firmamos o contrato de concessão, mas os nossos consumidores é quem utiliza, quem abre a torneira e tem a nossa água, que tem a nossa coleta de esgoto. Então nós tratamos primeiro essa terminologia. Nós sentíamos que o termo usuário era muito distante, e entendemos que o consumidor é uma parte mais agregadora e que traz esse consumidor para perto da companhia de forma mais clara. Então, fazendo um adendo aqui, fazendo essa conexão com a fala anterior, o consumidor ele não está preocupado em como a Kazan funciona institucionalmente, internamente. Ele está preocupado se aquela demanda que ele tem vai ser de fato atendida e da melhor forma possível. Então, essa construção dessa jornada do consumidor, do momento onde ele pensa que ele precisa do nosso atendimento, até o momento que nós entregamos o serviço executado, a gente precisa entender se esse cenário, se essa jornada, se ela foi positiva ou não. Então, a consultoria que nós contratamos para poder olhar os nossos processos, mapear os nossos processos, ver como nós trabalhamos e como nós queremos trabalhar para melhorar a eficiência, é um processo de desconsiderar um pouco o nosso organograma, e enxergar para o mercado e falar assim: mercado, como que você consegue acessar o nosso serviço de uma forma mais facilitada? Então essa é a principal premissa desse projeto, a conclusão desse projeto. Voltando lá para os pilares, primeiro, terceirizar o atendimento para diminuir o tempo médio de espera, diminuir a retenção nas nossas lojas de atendimento, fazer a construção de um modelo de atendimento padrão para replicar no estado, que eu vou mostrar na sequência. E, por fim, mapear os nossos processos para facilitar o acesso do consumidor a eles. Até que a gente estava comentando anteriormente, como a régua subiu muito, Vinícius? Hoje o consumidor ele não vai comparar o atendimento da Kazan com algum outro ente público, Ele está tendo experiências com empresas privadas, então ele compara sempre o seu atendimento com a melhor experiência que ele já teve. E isso gera uma responsabilidade muito grande para vocês, Então é um movimento bem forte. E aí, falando na questão da mudança da experiência, que a gente falou de atendimentos urgentes, quando ele vai procurar um serviço da Kazan, ele está só preocupado em resolver o problema, seja qual forma for,
ou o ambiente no qual ele é atendido, né, dentro dessa jornada, também interfere? Qual que é a sua... Eu vou começar respondendo pelo final, Marcos. Tá. Primeiro, entendendo que quando nós mudamos o atendimento de Florianópolis, nós fomos para a nova sede, nosso índice de atrito, de litígio, de confronto no atendimento ao público reduziu em torno de 90%. Nós fazemos essa quantificação dentro do atendimento para tentar entender se o nosso atendimento ele é bom ou ele é ruim, se ele é empático ou não, né? Se nós atendemos bem ou não, primeiro momento. Então, quando nós começamos a mensurar esses quantitativos no novo atendimento, nós sentimos uma redução de 90% do número de atritos, porque o consumidor chega num ambiente que foi modelado, que foi construído para ele, que tem uma recepção num design totalmente diferenciado, vou mudar aqui para mostrar, né? Que tem um ambiente totalmente diferenciado, tem uma sala de espera que comporta devidamente aqueles consumidores, nós temos ambientes separados, ou seja, com maior privacidade para fazer um atendimento. Às vezes tem consumidor que não gosta de tratar do seu débito com outro consumidor ao lado, escutando aquela conversa, né? Então nós começamos a trazer um pouco mais de privacidade para aquele atendimento, e isso mudou consideravelmente a forma como o consumidor se comporta no ambiente. Então ele entende o ambiente como um ambiente muito mais saudável para ele lidar com os seus problemas, né? E que a Casan está preocupada de fato com aquele sentimento que ele está tendo no nosso ambiente. Então aqui falando um pouco da experiência, como tu comentaste, hoje a comparação realmente não é mais com empresa de saneamento. O consumidor não compara a Casan com a Embasa, ou com a Sabesp, ou com a Sanepar. Ele compara com a iFood, que ele pediu a comida e chegou em meia hora na casa dele. Então essa é a comparação de bom atendimento que ele sente, né? E da mesma forma, quando ele reclama da comida do iFood, ele quer saber se aquilo teve um retorno positivo ou negativo, né? Porque os problemas em atendimento, eles sempre vão existir. Agora, a forma como a empresa se comporta frente às dificuldades é o que vai diferenciar um bom de um mau atendimento. Então essa é a primeira premissa, né? Quando nós falamos do sentimento, que o atendimento começa lá quando o consumidor precisa da Casan, ele sente a necessidade de procurar a Casan, esse sentimento ele acaba refletindo quando ele chega no nosso ambiente. Então ele teve um sentimento positivo com a Casan, de procurar a Casan, mas ele chegou num ambiente desconfortável, num ambiente mal cuidado, num ambiente sujo, sem uma perspectiva de fluxo de atendimento, ele vai se sentir desorientado. E essa desorientação acaba gerando um impacto negativo, né? Então, o ambiente, a gente fala de tempo, mas a gente precisa também falar que o ambiente muda completamente o comportamento das pessoas. Por isso que eu comecei a minha resposta aqui pelo final, para poder trazer essa contextualização, né? O reflexo de como ele se comporta. Não é à toa que os bancos, né, as agências bancárias investem tanto na parte de design de interiores, não é à toa que as lojas de automóveis de luxo acabam investindo nesse panorama. Então isso tudo é experiência e nós entendemos que esse novo cenário do atendimento de Florianópolis trouxe uma perspectiva muito bacana. Nós contratamos um escritório de arquitetura que trabalha com varejo principalmente, para que ele fizesse toda a remodelação dessa nova loja de atendimento, né? Nós fizemos 14 postos numerados, postos individualizados, ou seja, nós temos uma baia, que a gente chama um PA, um posto de atendimento para cada atendente, então isso já traz uma privacidade maior para o atendimento ao público, e o ambiente foi totalmente pensado para esse fluxo. Dentro do próprio ambiente, nós temos um setor comercial, que é a parte de back-office. Então, tudo que é gerado de demanda na parte de atendimento ao público, essa área de back-office que fica atrás do atendimento já consegue resolver, né, em conjunto, diminuindo esse tempo de retenção nas agências. Aqui eu trago algumas fotos, só para contextualizar, né? Então, essa parte de cá é a recepção, e aqui as baias de atendimento, né? Ficou uma agência modelo, essa agência é o que que já foi aprovado inclusive pela diretoria executiva, e é o que a gente está agora começando o start do projeto de replicar isso em outras agências. Perfeito. Até falando como consumidor, né, Vinícius? Recentemente eu estive para ser atendido nessa agência modelo, e o acolhimento realmente é diferente, né? Você chega num ambiente, tem uma sala de espera confortável, alinhado, com conteúdo informativo, e quando você vai ser atendido tem toda uma privacidade, uma atenção exclusiva para você. Então, de fato, é um ambiente muito diferente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E também sobre a percepção do consumidor, né?
uma operação do tamanho da operação da Casan, que atende aí boa parte do estado, várias regiões, várias culturas, vários tamanhos de unidade, é um movimento muito grande que se tem que fazer internamente, em termos de pessoal, em termos de processo, de alinhamento estratégico. Mas se o consumidor não perceber esse movimento, né, não resolve nada. Não. Então a pergunta que eu queria te fazer, assim, como é que está a percepção do consumidor da Casan com todo esse movimento e momento que vocês estão vivendo, né, de um up na operação, no atendimento? Dos 2 anos para cá, a gente percebe um movimento muito intenso de melhoria contínua. Como é que está isso na percepção do seu consumidor? Vamos trazer aqui, de fato, alguns números, né, para a gente poder classificar. Ainda falando do atendimento de Florianópolis, numa avaliação de satisfação geral, de 0 a 10, nossos consumidores avaliaram em 9,4 esse novo ambiente de atendimento, né? Isso por si só já é uma vitória gigantesca se a gente quiser melhorar nossa experiência, né, nossa imagem enquanto companhia no cenário catarinense. Outra coisa que nos chamou a atenção, para a gente melhorar a imagem de qualquer empresa, nós precisamos ter promotores dessa empresa, né? Então a propaganda boca a boca é o que realmente faz diferença. A Casan pode investir em marketing, pode investir em mídia, mas se de fato os consumidores não estiverem falando bem da empresa, essa percepção nunca vai mudar, né? E olhando para o atendimento de Florianópolis hoje, na pesquisa interna que nós fizemos, nós chegamos no NPS de 81. Esse NPS de 81, a gente está atrelado ali em mesmo grau de nivelamento com Apple e Amazon, por exemplo, né? São empresas que apresentam uma experiência do consumidor muito avançada. Então nós temos hoje 81% dos nossos consumidores, eles são que frequentaram o ambiente do atendimento de Florianópolis, eles são promotores da nossa marca. E isso é extremamente relevante, né? Nós tivemos apenas 4% de detratores, se não me engano, 6% de detratores e 8% permaneceram neutros nesse cenário, né? Então isso para a gente já é um ganho significativo de imagem, de trazer o consumidor para o nosso lado, para que o consumidor também trabalhe ativamente para mudar a imagem da Casan no cenário catarinense, que é uma das nossas premissas como Casan. É o que o presidente Joel sempre traz nas nossas conversas, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós fizemos também uma avaliação interna, porque não adianta eu montar um ambiente perfeito para o consumidor se eu não tenho um ambiente perfeito para o meu atendente. O atendente ele precisa estar num ambiente confortável, precisa estar num ambiente que tenha infraestrutura suficiente para ele fazer aquele atendimento da forma adequada. E quando a gente olha para o cenário interno, o nível de satisfação ficou em 8,95, o que também é extremamente satisfatório. Nós estávamos numa loja anterior que ela tinha inclusive infiltração e cheiro de mofo. Então nós saímos de uma loja que tinha uma deficiência de infraestrutura para uma loja totalmente diferenciada, pensada no consumidor e no nosso cliente interno, né? Maravilha, são índices excelentes, né? E também imagino o seu dia a dia, né? São vários sistemas interagindo, gerando dados, né? E o gestor ele precisa da informação. Então, como é que você tem tratado isso no seu projeto, né? De transformar o dado em informação estratégica e gerenciamento por indicadores? Hoje, vamos ver. Se eu olhar para o meu cenário hoje, 194 municípios, 194 atendimentos, é humanamente impossível a gente conseguir acompanhar tudo, né? E a contratação da consultoria que nós comentamos, ele visa justamente construir um painel de acompanhamento em tempo real de todos os atendimentos que nós temos no estado. Aí tu vai me perguntar assim, Vinícius, mas tem atendimento da Casan presencial em todos os estados? Ainda não, mas nós teremos em breve, né? Por quê? A contratação dessa empresa, ela prevê também a instalação de totens de autoatendimento que tenham, né, a tecnologia de atendimento virtual humanizado, que tem um atendente humano do outro lado fazendo atendimento em tempo real. Então não é um atendimento digital, ele é um atendimento que usa o meio digital, mas ele continua sendo um atendimento humano, né? A tecnologia, inclusive, da Diga. O que nós queremos com isso? Tem municípios que nós não conseguimos atender 100% do tempo presencialmente, mas essa é uma exigência regulatória. Então nós precisamos ter atendimento presencial nos municípios, né? E tendo atendimento presencial nos municípios, seja com videochamada, eu consigo atender a questão regulatória também, né? Então nós estamos avançando para esse cenário,
de fazer essa construção do modelo do autoatendimento, que ele pode ser com smartphone, que ele pode ser no site da Kazan, ele pode ser pelo WhatsApp, como pode ser também na nossa agência física, né, naquele ambiente que ele tá inserido. Então, essa é uma construção a muitas mãos, que vai mudar, de fato, o paradigma que a gente tem hoje nas lojas, nos atendimentos, onde não tem 100% do tempo aberto, né? E essa construção ela vai se tornando real hoje. Eu achava há muito tempo que era impossível chegar nesse cenário, mas hoje nós já estamos num momento muito mais factível para ele, e aí a construção desses dados, desses indicadores, vai me dar muito mais subsídio para uma tomada de decisão enquanto gestor da área. A gente tem percebido esse movimento de você humanizar canais digitais, né? A Diga está trabalhando a parte de que a inteligência artificial, trabalhando em harmonia com o humano, né, vai ter uma transformação nessa experiência, uma experiência fluida. Então é um caminho e acredito bastante na eficiência desse projeto. E aqui a gente traz também para o público, né, o quanto é diferente nós pensarmos na estrutura do mercado para a Kazan. Nas nossas áreas operacionais, principalmente nos nossos distritos operacionais, nós temos pessoas voltadas para a área operacional, né, e não ao atendimento ao público. Faz as duas coisas? Faz as duas coisas, né, simultaneamente. Eles são agentes administrativos operacionais e eles trabalham tanto em campo quanto dentro do escritório. E se nós pensarmos na dinâmica de capacitação mesmo desse profissional, ele está muito mais atrelado a um trabalho externo do que a um trabalho interno, né? Logicamente, esse atendimento ao público não vai ser tão eficiente quanto uma pessoa dedicada para aquela função, né? Então eu posso utilizar a minha capacidade no estado todo, minha capacidade que esteja ociosa em algum momento, para atender essa dinâmica de vídeo atendimento, né? Atendimento digital por vídeo, para poder suprir essa demanda. Então eu trago uma pessoa com expertise realmente para fazer o atendimento, eu uso o meio tecnológico para unir as duas pontas que estão necessitando daquele serviço naquele momento, né? Muito bom. E aí, conectando o que você falou, a jornada híbrida é inteligente, né? Hoje tem se usado muito o canal por WhatsApp, né? Com bot, inteligência artificial, a questão do atendimento digital humanizado, mas o cidadão ele quer o consumidor ele quer uma experiência fluida, né? Se eu fizer um atendimento por WhatsApp e for direcionado para um humano, eu não tenho que repetir tudo que eu falei lá atrás, contar aquela história para várias pessoas, né, que isso acaba chateando o consumidor. Fala, poxa, acabei de pôr os dados, vou ter que repetir, aí me transfere para um outro atendente, começa tudo de novo. Então, como é que vocês estão pensando isso também em relação à implementação desse canal digital de atendimento? Primeiro o levantamento de dados, né, é o mais importante, mas é conhecer o João, a Maria e o José, né? O João gosta de ser atendido pelo WhatsApp, o José gosta de ser atendido por e-mail e a Maria gosta de ser atendida presencialmente. Então a gente quantificar, categorizar esses consumidores no canal de atendimento que ele mais tem aceitação, porque dessa forma a gente acaba tendo um retorno melhor, mais produtivo e acaba atendendo a expectativa daquele consumidor, né? Então trazer nesse cenário, nessa construção de dados, nessa construção de painéis, trabalhar com a inteligência dos dados que nós coletamos, criar realmente ferramentas que possam nos dar um direcionamento para tomar decisão, para a gente entender como que o nosso consumidor se comporta, como que ele quer ser tratado, por que canal que ele quer receber a nossa comunicação, que é o mais importante, porque a multicanalidade ela só funciona realmente se tiver uma jornada por trás. Sim. Como tu comentaste, né? Não adianta eu ter um canal de um lado e outro canal de outro que eles não se conversam, né? O Omnichannel já é uma realidade que já está muito difundida, né? Então eu preciso ter essa migração de informações no conceito geral do atendimento para que essa jornada realmente seja integrada desde o início, desde a parte do sentimento, quando ele precisou da Kazan, ele sentiu que precisou da Kazan, até quando nós entregamos o serviço de fato executado. Então essa jornada nós precisamos integrar nos diversos canais de atendimento. O vídeo atendimento digital, ele vai trazer mais um canal, mais uma canalidade para a Kazan atender o seu consumidor, mas ele visa também fazer essa integração com os nossos softwares que já estão disponíveis hoje, com o que a gente já utiliza, né? Então é mais um canal, é mais uma ferramenta, mas nós não deixaremos de utilizar as que já existem. A nossa ideia aqui é só integrar melhor os canais já existentes. Maravilha!
Aqui nós comentamos um pouco, até na fala anterior, né, o digital mais humano. Não adianta eu ter o ambiente digital se eu não tenho um humano por trás, né? Inteligência artificial, todos os painéis que eu participo, todas as apresentações, a gente fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela funciona com o humano por trás, dando o comando do que deve ser feito, né? Então aqui nós não queremos abandonar o digital, nós queremos entender onde que o José e a Maria gostam de ser atendidos, né? Mas nós não queremos abandonar o humano, ou seja, melhorar nossa estrutura física de atendimento ao público, para que quando ele procure a Casan no meio presencial, ele também seja atendido, né? Ser digital, mas sem deixar de ser humano, principalmente, porque a parte da empatia, o contato humano, ele nunca vai deixar de existir. Sim. Até para retaguarda, né, é importante, porque os serviços repetitivos, que às vezes tomam um tempo daquele atendente especializado, ele acaba comprometendo até o atendimento. Então, se você tiver uma inteligência trabalhando essas questões repetitivas e maçantes e transferindo para o atendente só aquele serviço qualificado, melhora para todo mundo, né? Vou ter mais tempo para atender com qualidade, o cidadão vai sair mais satisfeito. Com certeza. E agora também, para finalizar, falando um pouquinho aí do futuro do relacionamento, né? O Escalando Encantando. A gente sabe o quanto você é apaixonado pelo tema. Eu tenho convivido com você mais proximamente nesse período e vejo que você é um jovem talento que realmente comprou essa briga, né? Fala, não, eu não vou trabalhar junto com a minha equipe e nós vamos mudar essa percepção. A tecnologia não para, né? Então, tem um caminho aí pela frente e também gostaria de saber qual o legado que o Vinícius quer deixar, né, nessa jornada dele à frente desse processo para o cidadão catarinense e até para o seu sentimento, que eu sei que tudo que você faz é para ter o seu consumidor bem satisfeito. Eu até vou trazer uma experiência há pouco. Uma das colegas que está trabalhando na parte da consultoria me comentou que a minha equipe, ou seja, a equipe que eu tenho espalhada em todo o estado, está muito motivada e engajada no processo, né? Isso por si só já é uma vitória, né? Porque nós temos hoje cerca de 180 funcionários ligados à área comercial diretamente e mais 110 funcionários ligados à área de atendimento ao público, né? Isso me dá aí 260 pessoas mais ou menos vinculadas diretamente ao processo de atendimento. E é difícil tu engajar uma equipe tão grande no mesmo objetivo, né? Na mesma trilha de objetivo. Então, primeiramente, eu consegui trazer esse benefício de conseguir juntar a minha equipe no mesmo cenário, né? De eles estarem tão engajados quanto eu estou no processo e, principalmente, de eu conseguir fazer a minha afirmação lá no início, que é o saneamento que o consumidor sente e finalizar esse cenário da conversa com os meus funcionários, trazendo que o encantamento no saneamento ele é possível sim, desde que nós estejamos engajados, desde que as nossas ferramentas tecnológicas estejam disponíveis e adequadas ao nosso consumidor e que eu consiga reconhecer e conhecer cada um dos nossos consumidores de acordo com dados, né, parâmetros, e eu consiga atender e atingir ele no cenário que ele mais se sente confortável. Esse é o encantamento que a gente está buscando. Possam ter uma certeza, o atendimento da Casan está mudando e vai mudar muito. Vai deixar a gente cada vez mais satisfeito. Obrigado, Vinícius. Agradeço a oportunidade, Marcos. É sempre um prazer falar num cenário aqui, o maior evento municipalista do Brasil, né, e a gente poder trazer essas ideias e o que a gente está fazendo para melhorar o nosso atendimento. É sempre um prazer poder falar. Obrigado. Obrigado.